Shalom, queridos, bom dia, graça e a paz. Último domingo do ano, a gente já acordou cedo dando graças a Deus por mais um ano de saúde, de livramentos, de provisão financeira, de cuidado, de direções. Temos visto o cuidado de Deus sobre a vida da igreja, temos visto Deus se movendo, curando os enfermos, provendo as necessidades, abrindo as portas de emprego. Quando temos a oportunidade de olhar no global, não apenas no particular, todos nós olhamos muito as nossas realidades, né? Nossas situações pessoais. Mas a gente como líder, como pastor, olha o todo, né? Olha o global, aquilo que tem acontecido no geral. E a cada ano me alegro de poder perceber que mais um ano Deus trouxe livramentos contra o perigo, livramentos contra as doenças, as tentações, tantas coisas, e eu fico feliz pela vitória do Senhor. Então, que o próximo ano continue reservando para você, para a minha vida, para cada pessoa aqui, essa proteção, esse escudo. E mesmo quando você não conseguir enxergar, saiba que esse escudo é uma realidade. No mundo teremos aflições, né? Como Jesus disse, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Muito feliz de chegar nesse dia. Que a graça e a paz seja sobre todos. Eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo no texto bíblico de Mateus, capítulo 11, de 1 a 6. Mateus 11, de 1 a 6, nos diz assim: Tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades da região. Ora, quando João no cárcere ouviu falar das obras do Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: Ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Só até aqui. Querido Pai, queremos te dar graças pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra neste último dia do ano de 2017 para ministrar esta palavra. Queremos te agradecer pelo Teu Espírito que a revela, que a interpreta no nosso coração. E queremos submeter este tempo a Ti para que de verdade nossos corações sejam queimados com as verdades, com os valores do reino e que possamos transportar isso para as experiências do nosso cotidiano no próximo ano. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos este entendimento, grava a Tua palavra no nosso coração e seremos cuidadosos em tributar a Ti o louvor, a honra, a glória e a adoração para sempre, em nome de Jesus. Esse texto bíblico, na verdade, é uma expressão do que a gente gostaria que se tornasse uma realidade na vida de cada pessoa no próximo ano. Eu não sei por que eu tenho percebido que nos últimos anos, sempre João Batista aparece nas últimas mensagens do ano. Embora não seja sobre João Batista que a gente vai falar, mas sobre o próprio Senhor Jesus. Mas eu entendo que os valores que nós encontramos aqui nessa passagem são os valores que devem perseguir a nossa vida. Jesus chegou no ponto em que ele chegou aqui, numa definição da sua personalidade, numa definição da sua missão, da sua obra, como resultado de uma construção durante a vida. E então esses valores que nós encontramos aqui nessa passagem bíblica, valores tão fortes que chegaram a definir quem era Jesus. Seria muito mais fácil Jesus responder para João o seguinte: olha, João estava lá na prisão e falou: é o Senhor mesmo que a gente está esperando, o Messias, ou a gente deve esperar uma outra pessoa? Jesus poderia ter falado alguma coisa acerca dele, poderia ter falado de algum sinal que estivesse ligado à personalidade dele, à pessoa dele. Mas nesse momento, ele não fala nada dele. Mas tudo o que ele fala provinha dele, saía dele. Mas tudo o que ele disse apontou para o outro. Olha, quer saber se sou eu mesmo? Então olha para o cego, que o cego vê, o que era cego agora vê, o coxo agora anda,
o paralítico se move e o morto é ressuscitado. Ele não falou nada propriamente dele, mas tudo o que ele falou emanou da sua vida, das suas escolhas, das suas decisões. E isso para a gente é uma chave do que a gente deve buscar para o próximo ano. Primeira chave que você deve entender para que a sua vida realmente mude nos próximos anos é que você deve fazer de tudo para se superar a si mesmo. Primeira coisa que você vai dizer para o seu vizinho: procure se superar a si mesmo. Diga isso para ele. Eu queria que isso daqui não fosse algo considerado sem valor, porque isto vai fazer com que no final de 2018 você olhe para trás e perceba: gente, eu sou diferente, eu estou mais inteligente, eu estou mais disciplinado, eu estou mais espiritual, eu estou mais frutífero no ministério. Mas nada disso acontece por acaso. Quando Jesus diz: olha para o cego e veja que ele vê. O cego vê, o coxo anda. Para um pouquinho para pensar. Alguém pode pensar o seguinte: olha, Jesus dizer que através da vida dele o cego viu, bom, mas ele é Deus. Mas entenda uma coisa, que embora Jesus seja Deus e tenha sido Deus e sempre será Deus, mas lá em Filipenses capítulo 2, a palavra de Deus diz que Jesus tomou uma decisão de esvaziar-se a si mesmo. Ele não perdeu a essência divina, mas quando ele decidiu se tornar homem, ele se esvaziou dos atributos divinos para se tornar homem, embora 100% Deus, mas ele era 100% homem. Na verdade, o que aconteceu foi, ele se esvaziou de Deus para depois se encher de Deus. Ele se esvaziou de Deus na condição de Deus, para depois se encher de Deus na condição de homem. E isso não é fácil. Essa é uma decisão que você toma. É algo que você decidiu para a sua vida, porque foi a decisão que Jesus tomou, abrindo mão das suas prerrogativas divinas para se tornar homem e começar do zero como qualquer um de nós. A única diferença é que nós nascemos com a semente do pecado, e ele não nasceu com a semente do pecado, mas como homem, ele teve que passar por todos os processos de crescimento, de desenvolvimento da sua personalidade. Ele teve que passar como homem por todos os processos disciplinares. Ele teve que tomar a decisão de não pecar. Ele teve que tomar a decisão de aprender, de se assentar aos pés das autoridades religiosas da época. Ele precisou adquirir as qualidades que todo homem precisa adquirir para crescer, a fim de chegar no estágio mais elevado da sua condição humana, mais maduro, mais sábio, mais disciplinado, para que então depois ele pudesse começar um outro estágio. Além de se tornar o melhor homem que ele podia se tornar, ele decidiu se tornar o melhor homem a quem Deus poderia usar. São duas coisas diferentes. E você deve ter essas duas missões: se tornar o melhor homem que você pode se tornar, ou a melhor mulher que você pode se tornar, e além disso, se tornar a melhor pessoa a quem Deus possa usar. De tal maneira que olhar para o cego que vê, olhar para o coxo que salta, olhar para o morto que ressuscita, foi resultado de uma superação, onde Jesus entendeu: eu preciso me superar a mim mesmo. Eu preciso me disciplinar como homem, e eu preciso ser o canal mais livre, mais desobstruído, por onde o Espírito de Deus possa passar e tocar nas vidas. Por isso eu não posso enxergar qualquer coisa, eu não posso ouvir qualquer bobeira, eu não posso sentar a qualquer roda para falar das pessoas do jeito que a nossa carne deseja. Eu preciso ter uma disciplina e entrar no ano de 2018 e entender: eu preciso ler bons livros, eu preciso me sentar com pessoas que me acrescentem, eu preciso ter um alvo, eu preciso ter um propósito para poder fazer peneirar na minha vida tudo que me atrapalhou, tudo que fez de mim um homem medíocre, tudo que fez da minha pessoa alguém mediano.
preciso me superar. Porque senão o cego não vê. Porque senão o surdo não ouve. Porque senão o paralítico não anda. Porque senão o morto não ressuscita. E mesmo que você não tenha uma pretensão tão alta de ser alguém usado por Deus nesses níveis dos milagres, como havia na vida de Jesus, claro que estamos aqui lidando com uma realidade talvez mais modesta, mas de uma forma ou de outra, querido, eu preciso entrar no ano de 2018 dizendo, tendo alvos para a minha vida que me permitam superar-me a mim mesmo. Serei uma pessoa mais consciente, serei uma pessoa mais madura, serei uma pessoa mais misericordiosa, serei uma pessoa mais útil, serei uma pessoa mais frutífera. Interessante chegar no livro de Hebreus e dizer que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Pois bem, talvez Deus possa nos cercar e tem nos cercado ao longo dos anos também de dificuldades. E as dificuldades permitidas por Deus, elas são uma oportunidade da gente crescer em obediência, como Jesus cresceu em obediência por meio daquilo que ele sofreu. Então as dificuldades, mas não vou buscar atalhos para a minha vida, eu vou por meio das dificuldades aprender a obediência, serei paciente, serei misericordioso, serei perdoador, e vou aprender, e vou me superar, serei menos infantil, serei menos hipócrita, serei menos insensível, vou me superar, serei mais santo. Vamos levar esse desafio para a nossa vida? Vamos nos tornar o melhor que nós pudermos nos tornar humanamente falando. E paralelamente a isso, vamos nos tornar o melhor a quem Deus possa usar. Foi assim que Jesus viveu. E Ele é meu modelo. Olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e a ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Vamos decorar mais versículos da Bíblia? Vamos ler mais a Bíblia? Vamos nos tornar melhores? Então, o primeiro desafio que você deve ter é exatamente esse, de você conseguir se superar. Amém? Mas o texto bíblico também nos diz algo importante. Quer saber quem eu sou? Olha para o outro. Quer saber quem eu sou? Quer saber em quem eu me tornei? Olha para o outro. Jesus não fala nada da sua personalidade, mas indiretamente fala tudo de quem ele era. Porque tudo que Jesus se tornou está claro e está explícito na vida do outro. Amém? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se a gente chegar no final do ano, para poder dizer o seguinte, escuta, quais foram as suas conquistas? Então talvez você possa dizer coisas que Deus fez na sua vida, coisas que Deus fez na sua família, coisas que Deus fez que talvez tenha trazido alegria para o seu coração. Mas Jesus, no final dessa trajetória, até aquele momento, a alegria dele estava no que Deus tinha feito no outro, através dele. Então, quer saber quem é Jesus? Olha para o cego. Quer saber quem é Jesus? Olha para o outro. Porque isso também foi resultado de uma escolha que Jesus fez para a sua vida. E a escolha que ele fez foi de viver de tal maneira que a sua vida pudesse passar e deixar uma marca na vida do outro. Então ele não viveu para ele, mas ele viveu para o outro.
E talvez isso possa ser algo muito simples, mas que possa passar batido. Mas isso não pode passar batido para você hoje, em nome de Jesus. Porque se você guardar isso no seu coração, você vai, de verdade, começar a redirecionar a sua vida, você vai começar a redirecionar as suas prioridades, e a sua vida vai começar a ter uma influência mais para fora. Aquilo que você fala, aquilo que você faz, ou aquilo que você busca, terá um impacto significativo na vida do outro. Porque você tomou uma decisão de ingressar num novo ano com uma mentalidade. O que é a minha personalidade? O que as oportunidades que Deus me concede? O que os dons que Deus me abençoa? O que esses valores que Deus tem me dado pode de fato marcar a transição na vida das pessoas que passam por mim. Se você não tiver essa definição na sua vida, se você não tiver esse propósito na sua vida, todas as coisas vão continuar girando em torno dos seus sonhos pessoais. E você deve ter os seus sonhos pessoais. Mas se nos teus sonhos o outro não estiver incluído, está faltando alguma coisa essencial na sua vida. Porque os mandamentos de Deus, eles se resumem de duas formas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando Jesus revela quem Ele é o Senhor mesmo que nós esperamos. A prova de que sou eu mesmo, olha para o que a minha vida deixou como marca na vida dessas pessoas. Então, na verdade, o texto bíblico que diz amar o outro como a mim mesmo, não era uma teoria na vida de Jesus, era uma prática, era uma experiência. Então eu devo começar o próximo ano, pelo menos, não fazendo mal para ninguém. Pelo menos, não devendo para ninguém. Pelo menos, não constrangendo a ninguém. E se eu conseguir já fazer isso, eu posso então passar para um segundo degrau e dizer, além de não levar prejuízo, eu preciso acrescentar. Eu preciso ter uma ideia de que as pessoas que trabalham no meu setor hão de terminar aquele ano e hão de receber da minha vida alguma coisa que elas não tinham e que passaram a receber pelo fato de eu estar aqui. Eu posso acrescentar. E na medida em que, em primeiro lugar, eu não desmoralizo, eu não envergonho, eu não roubo, eu não prejudico, eu subo um outro degrau e começo a entender, não vou tirar, mas eu vou acrescentar. E o que eu posso acrescentar, a minha vida vai dar. E vai chegar um determinado momento que essa pessoa vai entender que há uma fonte na minha vida, que não é somente, não vem de mim, vem de Deus na minha vida, e então essa pessoa vai querer estar onde eu estou. E é nessa hora que eu abro o meu coração, que eu abro a minha casa, ou que eu abro uma oportunidade para ser um canal abençoador. E então já não estarei mais olhando para mim, porque eu estarei olhando para o outro. E olhar para o outro será algo tão cativante, será algo tão gostoso, tão pleno de realização, que eu não saberei mais viver sem acrescentar a vida do outro. E aí no final de 2018, alguém vai perguntar, quem é você? Posso te responder quem eu sou, se você olhar para essa pessoa que andou comigo. Veja como ela começou o ano e como ela terminou depois que ela me conheceu. Então não vou dizer nada a meu respeito, mas eu posso dizer, através daquilo que Deus fez na vida do outro, através da minha vida. Então o outro vai definir quem eu sou. O fruto na vida do outro vai definir quem eu sou e como eu vivi. E é isso que nós chamamos de legado. Sabe quando uma pessoa morre, mas ela deixa alguma coisa que fica na história? Sabe quando uma pessoa passa, mas aquilo que ela construiu fica impregnado na mente, no entendimento, o exemplo, o que ouviu, uma frase, um modelo, algo fica impregnado na vida das pessoas.
Então, quando Jesus está dizendo, quer saber se sou eu mesmo, ou se devemos esperar uma outra pessoa, olha para o outro e veja que aquilo que foi construído na vida do outro foi resultado daquilo que passou pela minha vida primeiro. Então, meu amado, em primeiro lugar, você precisa superar-se a si mesmo. E, em segundo lugar, a sua personalidade vai ser definida a partir do momento em que você pode incluir o outro. Quem você é depende do que você está deixando como herança na vida do outro. Deixa que a obra na vida do outro defina quem você é. Amém? Posso dizer que eu sou o marido mais feliz do mundo. Mas quando eu digo que eu sou o marido mais feliz do mundo, eu estou dizendo de quem? Dela. Eu não preciso citar o nome dela, embora falei marido, né? Ficou meio óbvio. Mas você não precisa citar o nome da pessoa, mas quem você é. Parte do que ela é, está na minha vida, fez bem, me constrói, me edifica, me inspira. E tem sido você em relação ao outro? Será que eu posso dizer para o meu colega do lado, eu quero ser uma bênção na sua vida? Será que você pode dizer isso para ele? Quero de verdade ser bênção na sua vida. Talvez nessa hora você possa até falar realmente para alguém e falar com tanta sinceridade, eu quero ser bênção na sua vida, e o outro vai dizer, mas você já é, você nem tem ideia do que você já é na minha vida. Você não tem nem a dimensão do que aquele modelo de vida que você viveu, do que aquele ensino produziu na minha vida, de como aquilo foi impactante. Final de ano é tão gostoso a gente se reunir com a família, né? E esses dias tem sido assim, tenho visitado uns e outros da família, e a gente começa a contar as histórias da adolescência, de quando a gente se converteu, de quando a gente se entregou para Jesus, e o que a nossa vida pôde produzir na adolescência, na vida do outro, que fez de um pastor, que fez do outro um líder na igreja, que fez do outro alguém que serve a Deus, e a gente fica pensando, eu não sabia que tinha sido isso na sua vida, mas o que você fez na minha vida, aquele exemplo que você deu, até a sua maneira de se vestir, até isso que eu fiquei pensando, olha, a maneira como você se vestia, mudou a minha forma de me vestir. Se é assim nas questões externas, também o são nas questões internas. Quer saber quem eu sou? Olha para o cego vê, o surdo ouve, o morto ressuscita. Mas o último valor que nós encontramos aqui, pelo menos para a pregação de hoje, embora são muitos outros valores, mas é que Jesus estava dizendo o seguinte, olha, quer saber se sou eu mesmo? O cego vê. Havia uma promessa no Antigo Testamento de que viria o Messias. A promessa. A palavra que se faria carne e que habitaria entre nós, que se cumpriu em João, e se moveria e transformaria as vidas. Mas até o Antigo Testamento era uma promessa. E todo final de ano é a mesma história. Prometo, no ano que vem, fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquele regime. Vou começar na segunda-feira, começar no ano que vem, começar na terça, porque segunda-feira é feriado. O que eu quero dizer, meu amado, é que de verdade nós precisamos fazer a conversão das palavras para as ações.
Jesus não estava mais falando do Messias que havia de vir, da obra que seria realizada, de uma coisa ou de outra que iria acontecer. Ele está dizendo, quer olhar, quer saber quem eu sou? O cego já viu, o surdo já ouviu, o mudo já falou, o morto já ressuscitou. Ou seja, já é uma realidade. O que ele está dizendo é que ele conseguiu, na sua vida, fazer a transição da promessa para o cumprimento, do discurso para a prática. E isso tem que de fato estar na minha mente. Pastor, como de fato essas coisas podem se tornar uma realidade na minha vida? Meu amado, será um processo. Mas quando a gente vê a palavra de Deus, Jesus era o verbo de Deus, mas esse verbo se fez carne e habitou entre nós e se moveu entre nós. O que eu entendo é que a palavra até então, teoricamente falando, estática, essa palavra se fez carne, essa palavra se moveu. Jesus é vivo, assim como a palavra é viva e a palavra é dinâmica. Eu quero que você entenda que essa pregação, ela está proferindo a palavra, e a palavra ela não vem apenas para ocupar o nosso intelecto. Essa palavra cria raízes no coração. Essa palavra é uma semente de vida, ela cria raízes, ela se transforma numa árvore, essa árvore cresce e essa árvore dá fruto, porque a palavra é viva. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz, ela se move, ela é dinâmica. O que eu quero dizer é que enquanto você ouve e ouve pela fé, não é na força da boa vontade, mas é na força do próprio dinamismo da palavra de Deus dentro de você. A palavra entra, ela é uma dinamite e ela explode, dinamita o mal e faz prosperar o bem. Dissipa as trevas e traz a luz, ela é dinâmica. E na medida em que você se expõe à palavra, hoje, amanhã, e depois você olha para trás e vai procurar aquele homem egoísta. Não existe mais, já morreu. Quem matou aquele homem? A palavra de Deus. A palavra é viva e eficaz. A palavra traz vida, a palavra restaura, a palavra inspira. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Olha o que a palavra de Deus produz na minha vida e produz na sua vida. O que eu desejo para o próximo ano, ao contrário do que às vezes a gente faz como voto em relação ao outro, olha, que você realize muitas obras e que você tenha muitas realizações. Na verdade, às vezes a gente profetiza ativismo sobre a vida das pessoas, que você faça muitas coisas, mas não é isso que eu desejo para você. O que eu desejo é que você faça o que a palavra de Deus produziu na sua vida e te inspirou para fazer. Porque ela te colocará naquele equilíbrio para que você não viva uma vida de ativismo, nem viva uma vida infrutífera, sem fazer coisa alguma. Jesus foi frutífero na medida da direção do Senhor para a sua vida. Mas aquilo que ele fez impactou a eternidade. Aquilo que ele fez, num raio de ação relativamente pequeno, mas transcendeu o seu tempo. Porque ele fez o que a palavra de Deus, sendo ele mesmo a própria palavra, o inspirou a fazer e o direcionou a fazer. Então o que eu espero na sua vida é que você receba a palavra de Deus dinâmica. Que a palavra de Deus te inspire. Que a palavra produza compaixão. Traga identificação
pelas pessoas e talvez por um determinado tipo de sofrimento ou um determinado tipo de desafio que poderá identificar qual é a tua paixão ou qual é o teu ministério. Alguns sentirão misericórdia pelos casais em crise, outros sentirão talvez compaixão pelas crianças abandonadas, alguma coisa trará para você uma dor maior, uma compaixão maior, mas isso é produto da palavra de Deus na tua vida, e então vá na direção em que Deus lhe apontar. Eu tenho certeza de que no final do ano, você não estará lamentando mais um ano que se passou, ou de uma vida de ativismo e de poucos resultados, ou de uma vida infrutífera. Me preocupa, queridos, terminar ano após ano, e a única coisa que eu penso são nos meus problemas. A única coisa que eu penso é na minha vida financeira, ou nas minhas questões. Eu não consigo sair do individual, ou no máximo não consigo sair da minha família. Eu preciso incluir o outro, e eu preciso fazer a transição das palavras para as ações, do discurso para a realização, sem cair no extremo do ativismo, nem para o outro extremo de uma vida infrutífera, que não consegue enxergar para além das suas questões pessoais. Amém? Então, com toda a sinceridade, eu gostaria que você fizesse realmente uma análise. Como foram os últimos anos na sua vida? A quem eu servi? Com quem eu me envolvi para transformar a realidade de outros? E talvez nessa análise, você chegue à conclusão de que passou muito tempo, focado nas suas coisas, focado nos seus problemas. Jó passou um tempo pensando nele. Minha dor, minha doença, meus filhos que foram embora, minha casa que caiu, meus animais que foram embora. Talvez tenha passado muito tempo, até que num determinado dia ele decidiu mudar de postura. Ainda estava doente, ainda estava com saudades e ainda estava triste, mas ele tomou uma decisão de orar pelos seus amigos. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Sabe o que aconteceu? Ele deixou a sua dor um pouquinho de lado, colocou a sua dor no bolso e começou a se preocupar com a dor do outro. Pôs a sua dor pessoal no bolso. Aliás, essa é uma frase, se não me engano, de Clarice Lispector. Se eu não me engano, é dela. Estava doendo, mas eu coloquei a minha dor no bolso e decidi olhar para o outro. E decidi chorar a dor do outro. E foi isso que Jó fez. Ainda estava doendo, ainda estava enfermo, e ainda estava com saudades. Mas Deus mudou o seu cativeiro quando ele começou a se envolver com a dor do outro. E orou pelo outro. Então, meu amado, eu sei que na minha vida e na sua vida há muita coisa que ainda há de ser construída. Mas eu vou colocar ao pé da cruz aquilo que ainda não consegui mudar. Mas eu vou avançar em relação ao outro. Eu vou fazer diferença na vida do outro. E eu acredito que vou chegar no final de 2018 e alguém vai perguntar: quem é o Wilson? Quem foi o Wilson? Olha para fulano, olha para Beltrano, olha para a esposa dele, olha para os filhos dele, olha para os amigos que conseguiram absorver. Será que poderão dizer isso a seu respeito? De bem, do bom? Queria que você se sentisse inspirado por Deus, motivado por Deus, para viver dessa forma. Amém? Então, em nome de Jesus, nós vamos
nesse momento, não viremos aqui à frente, mas nós nos colocaremos de joelho. Quem pode, claro, tem gente aqui que não vai poder se colocar de joelho, pode ficar sentadinho como você está. Mas eu já participei de alguns ministérios em que no final do ano a gente passava de joelhos na hora dos fogos, do dia 31 para o dia 1º. Hoje nós não temos essa realidade aqui, mas nós vamos reproduzir isso nessa hora. Quem pode se ajoelhar? Queria chamar aqui o pessoal do louvor, os únicos que, por gentileza, vou pedir ajuda de vocês, mas tocar bem baixinho, fundo musical. Mas eu queria que você, nesse momento de reflexão, para quem pode se ajoelhar, quem não pode não tem nenhum problema, mas que você pudesse agora fazer uma breve reflexão do que tem te impedido de frutificar para Deus. Eu queria que você nesse momento orasse pedindo ajuda ao Espírito Santo, para te ajudar a ser alguém que se supere, conforme Jesus, alguém que seja conhecido pelo que consegue fazer de transformação na vida do outro, e alguém que saia do discurso para a prática, alguém que transforme as promessas em cumprimento, em realidade. Em nome de Jesus. Faça a sua oração pessoal. Por alguns minutos ficaremos em silêncio para você poder orar. Senhor amado, queremos, em primeiro lugar, te pedir perdão, Senhor. Perdão, Senhor, quando direcionamos a nossa própria vida somente para aquilo que nos interessa. Quando o foco está somente nas nossas coisas e deixamos de perceber que temos que olhar para fora. Perdoa, Senhor, quando o nosso desafio de superação tem a ver apenas com nossas questões profissionais ou financeiras, porque temos como objetivo ganhar mais, construir mais, mas isto só inclui a nós mesmos e a nossa casa. Nós entendemos que Jesus se superou a cada vez mais, para que Ele pudesse ter um ministério abrangente, para que Ele pudesse ser eficaz, quando tivesse que tocar na vida das pessoas. E então Jesus cresceu como homem, abriu mão do seu conforto, se encheu do Espírito, superando-se cada vez mais. Senhor, que no próximo ano possamos atingir níveis mais altos de disciplina, de espiritualidade, de santidade, de compaixão, de misericórdia, de seriedade de vida. Que no próximo ano possamos incluir o outro como parte integrante da nossa própria vida. Que os nossos olhos sejam abertos em relação à necessidade daquele que passa por nós. E que a nossa vida saia do discurso para a prática. Saia da promessa para entrar num tempo de realizações. Não na realização fruto de ativismo ansioso, mas de realizações que são resultado do quanto a palavra de Deus produziu vida, produziu maturidade, produziu crescimento em nós. Queremos ser assim na vida do nosso irmão, queremos ser assim na vida da nossa família, queremos ser assim na vida das pessoas para quem o Senhor nos enviar. Ao invés de esperar que elas venham até nós, que nós possamos tomar uma atitude de sair, porque os milagres acontecem quando nós saímos. Está lá em Marcos capítulo 16, e estes sinais acompanharão aos que crerem. E tendo partido eles, o Espírito confirmou a palavra por meio dos sinais
que os acompanharam. Então sinais vão nos acompanhar na medida em que saímos. Senhor, que possamos sair da nossa zona de conforto. E certamente os sinais serão vistos, os sinais serão testemunhados. Mas opera, Senhor, uma mudança no nosso coração. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos. Em nome de Jesus.